17 anos depois, o Flamengo se sagrava hexacampeão brasileiro. A campanha teve altos e baixos e somente depois da chegada de velhos conhecidos, o time evoluiu rumo ao título. No vídeo de hoje nós vamos conhecer por onde andam aqueles jogadores daquele elenco de 2009. 11 anos depois, o que fazem, como estão. Tem jogador que hoje joga em time de índios, tem jogador que hoje é dirigente, tem ex-jogador que hoje é técnico, tem até ex-gato no meio do caminho. Então, vamos embora conferir. Fala galera, aqui é o PC. Olha, deu muito trabalho para fazer esse vídeo, hein? Então, por isso, por todo o esforço, eu peço que você deixe aí o seu like, se inscreva no canal e comente também. Deixe aí o seu comentário se você se interessa por mais conteúdos como esse, de curiosidades. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para sempre ficar por dentro dos próximos vídeos que nós vamos colocar aqui no canal. A gente começa pelos jogadores que estão em atividade. O primeiro deles é também o caso mais triste dessa lista, goleiro Bruno. Bruno tinha tudo para fazer história no futebol mundial. Em 2010, ele foi preso por planejamento e participação no sequestro e assassinato de Elisa Samúdio, a modelo com quem teve um filho. Em 2013, foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão. Hoje, cumpre pena em regime semiaberto e joga pelo Rio Branco do Acre, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. Everton Silva, direto dos primos pobres do Rio de Janeiro, chegou a jogar aqui no Angra dos Reis Esporte Clube e depois foi para o Flamengo. Ele participou daquele elenco de 2009. Ultimamente, nesse ano ainda, 2020, jogando pelo Boa Vista, quando enfrentou o Flamengo no Campeonato Carioca, ele se envolveu numa polêmica e teve um áudio vazado. Vocês lembram o que ele falou do time do Flamengo? Confere aí no áudio. Porra, Pedrão, vou te falar uma parada. Definitivamente não dá. Mano, os caras, tipo assim, é muito ensaiado. Eles ficam falando um bagulho que tu não entende nada. Tipo assim, movimenta, toca. Pula uma casa. Aí, tipo assim, tu não sabe nem que porra é essa. Pula uma casa. Aí, pum, a toqueira do caralho. Agora arrasca. Porra, entra no trecho. Tem que entrar na movimentação do trecho. Caralho, tu não entende nada. Pois é, o Everton Silva, que jogou contra o Flamengo esse ano e nos presenteou com esse áudio vazado, também esteve lá naquele elenco de 2009. Jorbison, lateral esquerdo, Jorbison, que hoje é Maxwell. Pois é, gente, Jorbison é um ex-gato. No início de 2012, um diretor do Flamengo recebeu informação. Jobson retornava do empréstimo ao Duque de Caxias e se apresentou na Gávea como uma revelação. Eu me converti, preciso me batizar e não posso mais mentir. Sou gato, meu nome é Maxwell e não Jobson. Após a revelação, o atleta teve o contrato rescindido pelo Flamengo. Não era para menos, né? Hoje, ele joga a Série D pelo Sergipe. O Wellington. O zagueiro Wellington fez uma boa temporada na Turquia pelo Alanyaspor, que terminou em 5º lugar no Campeonato Nacional. Chegou à final da Copa da Turquia. Com isso, ele foi contratado pelo Besiktas. Passou pelo futebol russo, também pelo Catar e, no Brasil, também atuou pelo Curitiba. O Wellington era uma prata da casa que dava ódio. O zagueirinho ruim. Fabrício foi dito por Márcio Braga que seria o novo Juan da Gávea. Sempre essas comparações de dirigente. Atualmente, Fabrício vem enfrentando lesões e joga a Série B pelo Paraná. É o xerifão lá do time, é um cara que tem muita moral. Marlon. O zagueiro Marlon, revelado na Gávea, também rodou bastante futebol brasileiro, principalmente o futebol pernambucano, onde hoje ele se encontra jogando pelo Retrô, um clube que se profissionalizou recentemente. David Braz está no Grêmio, é um zagueiro que joga ainda em alto nível e joga lá junto de outro companheiro que também estava naquele elenco de 2009, o Everton, o motorzinho Everton, correria. Bom, o Everton só sabia fazer duas coisas, correr muito e dar aquela mordidinha na língua. É impressionante, eu não sei como ele não corta essa língua. Ayrton é um dos jogadores mais violentos que eu já vi jogar no futebol brasileiro. O Ayrton rodou alguns times no Rio,
jogou ultimamente no Fluminense, depois foi para o Chipre e está no Iraque. Era um cara que não levava desaforo para casa e quando chegava na jogada ele levava a bola, jogador, levava tudo. Ibson, prata da casa do Flamengo, foi um dos jogadores de maior categoria que o Flamengo já havia revelado nos últimos anos. Sempre se entregou demais, um cara que deu muito sangue, tinha muita habilidade. Ele havia se aposentado ultimamente, mas aí o seu empresário, Eduardo Uran, o convidou para jogar a Série C do Campeonato Brasileiro pelo Tombense. Tombense que também fez a final do Campeonato Mineiro em 2020 contra o Atlético Mineiro. Toró tem esse apelido porque na época que ele jogava pelas divisões de base do Fluminense, ele era atacante e fazia muitos gols. Então, colocaram esse apelido, né? Toró, chuva de gols. Só que no Flamengo, quando ele foi contratado, ele foi jogar de volante. E ali ele acabou achando uma importante posição para desempenhar o seu futebol, já que na frente ele não conseguia repetir o sucesso das categorias de base. Hoje, o Toró disputa a segunda divisão da Finlândia, joga pelo FF Jaro. Lennon, que era volante, mas também joga de lateral, veio do futsal do Madureira para o Flamengo. O Flamengo o revelou e atualmente ele disputa a Série B pelo Cuiabá. Fierro atualmente joga na segunda divisão do Chile pelo Deportes Colina. Chileno, ele fez história no Colo-Colo. Fierro se identificou muito com o Flamengo, porém o Flamengo e o torcedor não se identificou muito com ele não. Era um jogador de mediano para ruim. Camacho, prata da casa do Flamengo, teve poucas oportunidades, rodou pelo Brasil e hoje está no Corinthians. Aleilson é talvez o jogador que mais rodou clubes pelo Brasil desse elenco. Hoje ele joga no Gavião Kikatg, que é um time indígena. Aleilson foi uma das contratações bizarras que a diretoria passada fez. Bruno Mezenga, prata da casa do Mengão. Atualmente disputa a Série D pela Ferroviária. Leonardo Moura. Seu último clube foi o Botafogo, da Paraíba. Léo Moura anunciou recentemente que pensava para o final de 2020 a sua aposentadoria. Rafael Galhardo colocou o Vasco na justiça. Atualmente está sem clube. O Williams era o conhecido Pitbull, aquele volante que não perdia uma jogada. Em 2020, jogou a Série B1 pelo Goitacás. Foi seu último clube. Disputou o estadual, mas não deixou muita saudade. A torcida do Goita ficou revoltada com o Williams, que não conseguiu repetir o sucesso que teve nos outros clubes em que passou. Eric Flores estava recentemente jogando pelo Voltaço, o Volta Redonda. Nos últimos dias, ele rescindiu seu contrato. Ultimamente se envolveu numa polêmica, foi preso por falta de pagamento de pensão alimentícia. O Voltaço deu todo o suporte para ele e ele deixou claro nas redes sociais que é eternamente grato a toda a diretoria, pois estiveram com ele no pior momento da vida dele. Bruno Paulo, prata da casa do Mengão, teve uma rápida passagem pelo Guarani ultimamente e rescindiu seu contrato. Ele vinha fazendo bons jogos, chegou a fazer um hat-trick, mas não teve sequência e aí ficou chateado, rescindiu o contrato com o Guarani. Vamos agora conhecer os jogadores que estão aposentados. O primeiro deles é Diego. O ex-goleiro Diego atualmente atua no ramo alimentício. É dono de browneria e creperia. Juan. O lateral esquerdo Juan formava aquela dupla memorável de laterais com o Léo Moura. Por um bom tempo, foram os dois melhores laterais do Brasil. Álvaro. O zagueiro Álvaro era um xerife por onde passava. No Flamengo não foi diferente. Porém, as lesões atrapalharam bastante a sequência de jogos. Kleberson foi um dos principais nomes da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002. No Flamengo, também participou daquele elenco do Hexa. Atualmente, treina um time das categorias de base nos Estados Unidos, o Philadelphia Union. Maldonado, ex-jogador de seleção chilena, um cara multicampeão no Brasil. Onde Maldonado estava, o time carregava a taça. Era um cara iluminado. Veio para o Flamengo e deixou seu nome na história.
Atualmente integra a comissão técnica do Red Bull Bragantino pela Série A do Campeonato Brasileiro. O volante Rômulo era o xodó de João Santana. Ele encerrou a carreira aos 29 anos após uma lesão grave. Seguiu o ramo da construção civil e também agenciamento de jogadores. Emerson Sheik sempre foi um jogador muito polêmico. No Flamengo, participou daquele elenco de 2009, mas foi fazer o seu nome em outros clubes no Brasil, ganhando também o Brasileiro pelo Fluminense e pelo Corinthians, onde também ganhou Libertadores e Mundial. Atualmente, Emerson Sheik tem um instituto que leva o seu nome e ajuda milhares de famílias pelo país. José era um atacante que fazia muitos gols pelo Paraná. O Flamengo contratou, veio para cá, mas não fez muito sucesso. Maxi Biancucci, também conhecido como o primo do Messi. Incrível, cara. Ele fez mais sucesso sendo primo do Messi do que como jogador. Atualmente, o Max trabalha agenciando jogadores pela RMC Sports. Alex Cruz foi uma das contratações inventadas pelas diretorias passadas do Mengão. Aquelas contratações que viam em clubes pequenos e ele vai dar certo. Ia lá e contratava e o cara era um bonde. Se tornou dirigente de futebol. Obina, jogador folclórico, o chamado melhor que Eto'o. Obina conseguiu alguns títulos com o Mengão, foi destaque também na Copa do Brasil em 2006 e estava naquele elenco de 2009. Zé Roberto, o chamado Zé Cachaça. Esse jogador foi icônico naquela campanha de 2009. O Zé Roberto não conseguia jogar bem. A bola batia nele, saía, ele não conseguia ter confiança. O Flamengo tentou usá-lo como moeda de troca com o Cruzeiro não quis. Ele ficou no Flamengo e aos trancos e barrancos o futebol dele foi aparecendo. Na reta final do campeonato, ele foi se tornando muito importante para o hexacampeonato. Atualmente, segundo informações, Zé Roberto agencia jogadores. Denis Marques fez muito sucesso no Atlético Paranaense. Atualmente, aposentado, não se tem informações de qual carreira seguiu. Gil fez história no Corinthians, onde ganhou muitos títulos. Veio no Flamengo numa passagem muito rápida e, ultimamente, ele se envolveu numa polêmica e foi preso por falta de pagamento de pensão alimentícia. Petkovic, um ídolo do Mengão. Em 2009, foi um dos principais nomes do título. Atualmente comentarista do Sport TV. Adriano Imperador, o maior nome daquele título de 2009. Adriano voltou ao Brasil e reencontrou seu futebol no Flamengo. Reencontrou a sua alegria, a sua felicidade de estar ao lado da sua família e dos seus amigos, da sua comunidade. Atualmente, Adriano representa a marca Adidas no Brasil. É um diretor da marca. Ronaldo Angelim foi o autor do gol do título contra o Grêmio. Aquela cabeçada levou o Maracanã à loucura e fez a torcida do Mengão tirar aquele peso de 17 anos sem título brasileiro. Atualmente, Ronaldo Angelim representa o Mengão em campanhas publicitárias e também em diversos eventos de embaixadas e consulados da nação. Naquele elenco de 2009, 38 atletas passaram por ali. Os dois técnicos da conquista foram Cuca e Andrade. Bom, galera, foi bem difícil fazer esse vídeo, levantar isso tudo de informação. Por isso eu reforço o pedido do like e também se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever. Muito obrigado até aqui, galera, e até a próxima. Tamo junto!